Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz de Jesus de Nazaré. Vamos para a nossa ministração de hoje. Obrigado, pastora. Amém. Irmãos, o pastor Levi deu início a semana passada. Creio que a palavra que ele trouxe traz um marco para nós como igreja. E Deus tem colocado no nosso coração essa percepção de investir na próxima geração. E se nós, como igreja, estivermos bem atentos ao que Deus está falando, ao que Deus está desejando por nossa parte, nós, como igreja, podemos sim deixar um legado para a próxima geração. Uma geração que vai formar uma igreja, vai formar uma comunidade como um fator principal de transformação da sociedade. E esse sempre foi um desejo do meu coração, fazer parte de um lugar onde esse lugar é um fator principal de transformação da sociedade. Quero que meus filhos cresçam num ambiente desse. Quero que meus filhos tenham um entendimento de igreja nesse sentido, que a igreja é um meio pelo qual a sociedade é transformada pelo poder de Deus. E nós estamos perceptíveis, nós estamos ouvindo o que Deus está falando e nós queremos entrar no que Deus está fazendo. Nós queremos ser indivíduos transformados, que geram uma comunidade transformada, que por sua vez fomenta uma transformação no local onde ela está inserida. Hoje o nosso local é Jardim Paulista, mas podemos sim ser um fator de transformação dessa cidade. O pastor Levi falou sobre isso semana passada, debruçando sobre o texto de Salmo 78, e eu acho pertinente continuar nesse assunto, pois nós estamos num momento crucial como igreja. Nós precisamos entender que, se você é alguém como eu, que já passou dos 35 anos de idade, daqui para frente é só ladeira abaixo. E com essa percepção, nós temos a incumbência de começar a transferir o bastão, a partir de agora, de transferir um legado. E como eu mencionei algumas semanas atrás, a obra de Deus é simplesmente crer em Jesus. O Salmo 78 vai dizer isso, como o pastor Levi comentou aqui semana passada, que nós devemos transferir o conhecimento de Deus à geração posterior, que vem depois de nós, e a consequência desse conhecimento de Deus, a consequência de nós estarmos abertos, de nós dedicarmos a nossa vida a conhecer a Deus, de se relacionar com Deus e de se mover no Evangelho, ao mesmo tempo que o Evangelho está se movendo em nós, causando transformação. A consequência disso são os frutos do Evangelho, frutos do Espírito, que nós mencionamos aqui algumas semanas atrás também, uma semana anterior ao Levi, e os frutos das obras do Evangelho em nós, evangelismo, cura, ministração, ensino, oração e tudo mais. Esse é o chamado da igreja, esse é o objetivo da igreja, esse é o objetivo do corpo de Cristo, conhecer a Deus e o fruto desse conhecimento produzir em nós frutos do Evangelho, obras do Evangelho. Todos na comunidade deveriam viver para isso, buscar que isso aconteça.
E não só buscar que isso aconteça, mas que permaneça acontecendo, que é o fruto da nossa mensagem hoje. Como que nós vamos transferir esse legado aos nossos filhos, a essa geração que está vindo, que eles amem a Deus, que eles conheçam a Deus, que eles tenham um caráter aprovado diante de Deus, que eles andem nas obras que Deus já preparou para eles. Essa dinâmica, onde eu vou conhecendo a Deus e ao mesmo tempo me permitindo ser conhecido pelos outros, promove esses frutos do Evangelho: transformação, evangelismo, cura, comunhão, ensino, oração, fruto do Espírito. São frutos que florescem na vida de quem está nessa caminhada, nessa dinâmica, conhecendo a Deus e permitindo ser conhecido pelos outros na mesa. Então é um ciclo virtuoso que vai se estendendo a outras pessoas, a outras casas, a famílias inteiras. E como a gente sempre mencionou lá no nosso meio, nós queremos ser uma grande família de famílias. Nós queremos que, de fato, os nossos filhos, os nossos parentes, aqueles que estão próximos de nós, eles vejam o Evangelho, conheçam o Evangelho, se debruçam o Evangelho, se entregam ao Evangelho e se rendam a Deus. E para que essa passagem de bastão, ela ocorra da melhor forma possível, para que a edificação dessa comunidade de cristãos aconteça e um legado ele seja deixado para essa próxima geração, isso depende de um alto engajamento, de um alto comprometimento da nossa parte e de uma alta confiança uns nos outros e com os outros, porque não se constrói nada sem essas características, sem engajamento, sem comprometimento e sem confiança. Nenhuma relação se sustenta sem esses três pilares: engajamento, comprometimento e confiança. Perceba que a falência e a quebra das relações sempre tem um desses três pontos que foi ferido. Ou o comprometimento foi ferido, ou o engajamento naquela relação foi ferida, ou a confiança. Sempre quando há uma quebra de relação, um desses três pontos está envolvido nessa quebra. E isso se dá ao fato porque muitos de nós ainda não somos bem resolvidos nas nossas emoções e também na nossa própria identidade em Cristo. Porque ser bem resolvido é uma pré-condição para a construção de um legado. Perceba que todas as pessoas fora da comunidade cristã que deixam uma herança, que deixam um legado, são pessoas bem resolvidas, são pessoas convictas, são pessoas que construíram relações que têm engajamento, comprometimento e confiança. Inclusive, algumas relações, elas são tão confiáveis que uns protegem aos outros de coisas que são completamente contrárias ao Evangelho, corrupções, por exemplo. Pessoas que às vezes constroem algo com base, aí eu estou falando de uma coisa totalmente deturpada, mas que serve aqui como exemplo, que elas constroem algo que fica, mesmo dentro da corrupção, são pessoas que construíram relações engajadas, comprometidas e confiáveis, e que estão convictas, e que estão resolvidas em si mesmas, a perseguirem aquele propósito. E isso não deveria ser diferente para nós como igreja, se nós queremos deixar um legado para a nossa geração, um legado para aqueles que estão vindo após de nós. Nós devemos ser, como corpo de Cristo, pessoas que estão engajadas nesse objetivo, comprometidas com esse objetivo e com os outros, e também com um alto grau de confiança uns nos outros, bem resolvidos, convictos, sem olhar para trás, sem titubear. Se nós queremos construir esse legado, se nós queremos deixar uma herança cristã para a nossa casa e também para a nossa sociedade que caminha para a destruição dos valores judaicos cristãos. Nós não vamos nos aprofundar muito no assunto aqui,
mas eu quero, se der tempo de falar todos, eu quero colocar aqui 6 pilares que eu estou chamando de transferência de legado. 6 colunas, para a gente provocar a nossa reflexão sobre essa transferência, que afeta diretamente essa transferência. E a primeira coisa, o primeiro pilar é um senso de compensação. Há um texto lá em Mateus capítulo 19, verso 27, onde Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus, depois de ter o episódio ali com o jovem rico, onde o jovem rico vai embora, depois que Jesus fala para ele vender tudo, e algumas pessoas também começam a ir embora, e Pedro pergunta para Jesus, fala assim: veja, nós deixamos tudo e te seguimos, o que será, pois, de nós? E aí Jesus começa a descrever o que acontece com quem deixa tudo por causa do seu nome. E uma das coisas que ele fala é que tem a vida eterna, 100 vezes mais, e ainda 100 vezes mais nessa vida. Então veja só, a primeira coluna que eu estou colocando aqui, se nós queremos deixar um legado para a nossa geração, é que a gente precisa ter que isso que nós estamos fazendo, isso que nós estamos construindo, e esse objetivo que nós queremos perseguir, vai ter uma compensação. A percepção de uma recompensa, um sentimento de que Deus reconhecerá o nosso desempenho, pode nos animar a continuar construindo e caminhando, para transferir esse legado para a nossa geração. Quando a gente perde esse senso de recompensa, nós perdemos também o engajamento, nós perdemos a motivação, nós perdemos o coração para continuar perseguindo esse objetivo, ainda que ele seja um objetivo longo. É da natureza humana essa concepção de recompensa. E se a gente olhar para esse texto, a gente não enxerga Jesus repreendendo Pedro por causa dessa pergunta. Porque para Deus, o que importa não é a pergunta que é feita, mas as motivações que estão por trás de cada pergunta que é feita. As motivações é que vão validar se a minha pergunta é genuína e agrada ao coração de Deus, se a minha busca por recompensa, ela é uma busca virtuosa, ou se ela é uma busca deplorável. Então, o ser humano, ele se relaciona, e ele permanece nas relações, justamente por isso, senso de recompensa. E olha, irmãos, Deus prometeu, não só para Pedro, mas se você ler todo o texto ali, ele vai dizer para aqueles também, que assim fizerem, Deus prometeu uma recompensa eterna. Eterna. Desfrute de recompensas eternas e também desfrute de recompensas ainda nessa terra. Entretanto, a nossa busca não deve ser por coisas terrenas. Como cristãos, a nossa recompensa real e mais profunda e mais valiosa é a presença de Deus e o poder do seu Espírito em nós, irmãos. Agora imagine comigo, que Deus esteja falando comigo e com você hoje, e dizendo para nós: olha, vocês têm 30 anos para construir e passar o bastão. Imagine que nós fôssemos privilegiados, e todos nós aqui hoje ouvíssemos do Espírito Santo o dia da nossa morte daqui 30 anos, e a única missão nossa fosse essa: transferir um legado, transferir um bastão, uma herança do Evangelho. Para alguns de nós, 30 anos é muito, e talvez a grande maioria de nós, é bem provável que eu e você começasse com esse engajamento, comprometimento e confiança nos últimos anos, perto dos 30, é bem provável. Mas e se Deus chegasse amanhã para nós e dissesse: olha, se você começar hoje,
eu vou te dar prêmios materiais por cada obra fiel que você alcançar. Vou te dar uma casa de R$1 milhão. Vou te dar carro. Não vai faltar grana na sua conta. Será que o nosso engajamento, comprometimento e a nossa confiança seriam diferentes? É uma pergunta para a gente refletir. E é bem provável que sim, porque como diria o nosso irmão Cleiton, ninguém presta. Só que isso mancharia completamente o nosso legado. Nós estaríamos tentados a nos gabar dos nossos lucros e mancharíamos as nossas motivações. O que eu quero te dizer hoje é que ainda que não haja nenhuma recompensa terrena, vai valer a pena. Vai valer a pena toda a obediência que nós praticarmos em nome de Deus. Como o pastor Levi mencionou aqui semana passada, Deus vai cuidar. A segunda coluna que eu quero colocar, para a gente poder refletir, para transferir esse legado, é identidade. Jamais conseguiremos transferir um legado a essa próxima geração, se nós não tivermos uma identidade bem definida em nós. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 10, o seguinte: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Ele diz isso no verso 10, mas no verso 3, Paulo faz uma recomendação para Timóteo: tu, porém, sofre também as aflições. Irmãos, quantos de nós não perdemos a nossa identidade em Cristo no meio das aflições? Quantos de nós não duvidamos da graça, do chamado, da vocação, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer fazer conosco como igreja, quando a luta vem? Quanto dos nossos valores será que está alinhados com os valores do Evangelho, quando as aflições batem na nossa porta? É muito comum a gente ver, na maioria dos cristãos, se desesperarem no meio das aflições e perderem-se no meio da construção, da edificação, quando o vento bate a porta. Mas sabe de algo? São os sofrimentos que formam a nossa identidade. São quando nós permanecemos diante das guerras, das lutas, é que a nossa identidade vai se formando, vai se fortalecendo. E as próximas aflições que batem a nossa porta, quando a gente permanece diante da última, elas parecem brisa. Há uma grande necessidade de nós termos um alinhamento verdadeiro entre os nossos valores pessoais, os nossos valores do Evangelho e os nossos valores organizacionais como igreja. Para que a gente transfira um legado, essa geração precisa enxergar em nós que nós somos gente firme, gente de coragem, gente que não foge à luta, né? Como diz aí o brasileiro, né? Gente que tem valor, que está lutando pelos valores corretos, que não se cala diante da injustiça. Então essas três esferas, pessoal, evangelho e organizacional, elas precisam estar alinhados no máximo em relação aos nossos valores. Quando falta esse alinhamento, a nossa caminhada conjunta se torna quase impossível de ser trilhada. E se nós não andarmos juntos, nós não deixaremos legado nenhum a essa próxima geração. Assim como Paulo e Marcos, eles precisaram se separar, porque houve ali um rompimento de valores. Os valores já não estavam mais alinhados. E essa é uma das razões pelas quais há tantas comunidades diferentes. E aqui eu não estou apontando que a comunidade é diferente por causa de uma personalidade individual.
mas é justamente por algo mais profundo. Nós temos comunidades diferentes porque há valores diferentes por trás dessas comunidades. Se nós formos checarmos a fundo o que aquela comunidade crê, acredita, defende, pratica, nós chegaremos à conclusão que os valores, muitos deles, não estão alinhados ao Evangelho. E nós precisamos vigiar para que nós não caiamos nesse mesmo risco. Porque se um dia os nossos valores não estiverem alinhados com o Evangelho, Deus acaba com isso aqui. Deus dispersa. Por quê? Porque falta identidade. A nossa verdadeira identidade está aqui. Não está nas nossas preferências, nos nossos gostos, está no Evangelho. E quando falta identidade, é porque falta valor. Falta valor. A falta de identidade, quando os valores são diferentes dentro de uma comunidade, a igreja precisa ter essa identidade de trabalho que é o Evangelho. E quando falta essa identidade, o legado fica comprometido. Hoje nós temos jovens completamente confusos, por quê? Porque há pelo menos uns 10 anos atrás, há uma tentativa de desconstrução do que, irmãos? Valores. E consequentemente essa desconstrução está gerando uma completa confusão na identidade dos nossos jovens e das nossas crianças. Agora, para nós cristãos, essa identidade, ela está intimamente relacionada à identidade de cada membro que a compõe. Enquanto os seus membros, enquanto nós, individualmente, cada um, não tiver uma consciência dessa identidade em Cristo, desses valores que nós precisamos absorver para a nossa vida, a imagem de Jesus fica distorcida. Porque a imagem de Jesus só é refletida no corpo, quando 2 ou 3 estiverem reunidos. Jesus, em sua oração, no livro de João, capítulo 17, orou pela unidade. E quando nós falamos de unidade, é muito mais do que sentar à mesa e só comer. Esse é o primeiro passo. Mas quando nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de unidade moral, ética, justiça, equidade, para podermos refletir a imagem do Cristo e transferir um legado. Jesus ora por essa unidade para que a comunidade possa mostrar a identidade do Evangelho e do seu Salvador ao mundo, pela forma como eles conviviam diante da mesa. Quando falta identidade, o legado também compromete. Terceiro pilar, terceira coluna, é o que eu quero chamar de significado. Mateus 13, verso 3, uma parábola muito bem conhecida, fala o seguinte: falando-lhe de coisas, Jesus, falando-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Talvez você já conheça esse texto de cor e salteado, de trás para frente. E aí ele semeia por vários terrenos ali, a semente cai em vários terrenos, umas florescem, outras não, etc e tal. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a coluna significado para transferir um legado? Uma vez que eu compreendo a minha identidade e agora ando nessa identidade de valor moral da ética cristã, eu preciso encontrar o meu significado. Porque a identidade, ela me firma a fazer o que eu faço, mas o significado me diz o porquê que eu faço, independente do resultado. Quando o semeador sai a semear, é interessante que ele vai semeando, e ele não está preocupado com o resultado, ele apenas descobre que o seu significado no Evangelho é semear, e o resultado depende de Deus, porque segundo o apóstolo Paulo, o crescimento vem de Deus. Então o meu significado está em eu fazer aquilo que Deus me chamou, independente do resultado aos meus olhos nus. Então eu faço sem a esperança do resultado, sabendo que
aquilo que eu estou fazendo cumprirá o seu papel no Evangelho. Se eu sou um semeador, eu sei que a semente que eu estou lançando vai cumprir o seu papel, seja o papel de salvação por parte de Deus, promovida pelo Espírito Santo, seja o papel de correção, seja o papel de juízo. Independente do resultado, eu estou desempenhando o meu papel, a minha vocação, porque eu tenho uma identidade firmada e encontrei o meu significado. É isso que eu nasci para fazer. Então, a clareza de que essa contribuição da minha participação no Evangelho e no reino, na comunidade, é significativa para nós como igreja, para transferir esse legado, com o propósito que a clareza desse significado para mim, me mantém de forma firme e segura naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou realizando para Deus. Então, irmãos, os nossos filhos e essa geração que está olhando para nós, se lembrarão pouco dos nossos conselhos, mas o que realmente marca a vida deles, é olhar para nós e enxergar o que nós estamos lutando, pelo que nós estamos vivendo, e principalmente, pelo que nós estamos dispostos a ir até o fim, mesmo que isso nos leve à morte. Sempre que eu celebro um casamento, não é muito comum assim, igual o pastor Levi, né? Quem imagina eu falando no casamento, nem imagino, né? Mas sempre que eu celebro uma cerimônia, no final eu sempre uso a mesma frase. Eu sempre falo, como ministro chamado e vocacionado do Evangelho. E aí termino falando outras coisas. Mas eu sempre uso essa frase. E por que eu repito isso? Eu repito para os noivos saberem, mas principalmente para sempre me lembrar que o meu significado está naquilo que eu estou realizando. Eu fui chamado para isso. Eu sou chamado por Deus. Eu sou vocacionado. Não foi homem que me levantou, foi Deus. Eu realizo e faço o que eu faço por Deus. Então sempre eu falo isso, que o meu significado está nisso, independente do resultado que eu tenha, independente se eu estou pastoreando uma igrejola lá atrás da USP, eu nasci para isso, é por isso que eu vou viver, e é por isso que eu vou morrer. Faço porque fui chamado, faço porque fui vocacionado, amo porque fui amado, perdoo porque fui perdoado. Paulo dá esse exemplo em Filipenses capítulo 3, ele vai descrever lá em Filipenses que ele considerava toda a sua linhagem e carreira teológica como esterco, para ganhar a Cristo e conquistar assim como ele foi conquistado por Cristo. Por que ele considera toda a sua carreira eclesiástica como esterco? Porque encontrou significado. Quando ele encontra Jesus e é ungido para apóstolos gentios, ele fala, eu nasci para isso, é por isso que eu vou viver, é por isso que eu vou lutar, é por isso que eu vou morrer. A gente estava conversando essa semana que a gente está pensando em grafitar uns heróis da fé aqui no muro aqui, ó. Fazer uns grafites aqui muito louco aqui. Vocês têm dois pastores doidos, irmãos, não sei o que vocês foram arrumar, mas beleza. A gente está pensando em gravitar uns caras aqui no muro aqui. E aí a gente conversando sobre alguns nomes. Mas o que nos marcou ao ler as biografias e os livros desses caras? Em uma frase, a gente olha e vê que eles lutaram por algo, viveram por algo e principalmente morreram por algo. Encontraram significado. Essa geração está carente de heróis. Mas não super-heróis, todo pomposos. Heróis que são fracos, mas são fortes em Deus. Que estão lutando, que estão vivendo e principalmente que vão morrer por aquilo. Nessa transferência, nessa passagem de bastão, aqueles que estão vindo atrás
de nós, aqueles que estão nos enxergando, precisam encontrar em nós uma disposição para lutar, uma disposição para viver, e principalmente uma disposição para morrer por algo que tem valor. Caso contrário, jamais receberão o legado e o bastão do cristianismo. O quarto ponto, a quarta coluna que eu coloco aqui, é autonomia e liberdade. Romanos 14, verso 22, Paulo escreve: tens tu fé? Tem para ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Paulo está falando aqui sobre comidas sacrificadas, sobre aqueles que comem, aqueles que não comem. Inclusive ele chama aqueles que comem legumes de fraco, é por isso que eu como bastante carne. Amém? Amém? Inclusive semana que vem vai ter um holocausto santo lá na chácara. Mas Paulo está dizendo no final aqui, olha, a fé que você tem para você mesmo. O que ele está tentando passar para nós como ensino e para aqueles irmãos de Roma, é que olha, naquilo que é crucial, a gente tem que ser unido, mas naquilo que é periférico, cara, fica com a sua fé. Se você crê que pode comer, come. Se você acredita que não pode, também não come. Mas fica para ti, não condena o outro irmão por causa de coisas que nem a Bíblia está dizendo. Então, para a gente transferir um legado, para transferir uma herança cristã, a gente precisa ter autonomia e liberdade. E permitir que os nossos jovens, os nossos adolescentes tenham essa autonomia e liberdade também naquilo que é periférico. Então há espaço dentro da comunidade para eu escolher como eu posso viver o Evangelho de modo criativo, sem comprometer os valores da mensagem. E isso é uma linha fina, uma linha muito tênue, porque tem gente aí, né, já usando da graça para cair, desculpa a expressão da palavra, da desgraça. Mas a gente tem que ter essa liberdade, há espaço, há liberdade de escolher com quais pessoas eu caminho, com os recursos que eu invisto no reino, a liberdade sobre a gestão do meu tempo, na participação das atividades da igreja, tudo isso conforme as bases do Evangelho, e não nas minhas preferências. Conversando com a Paty aqui, com Léo, estava conversando com a Paty, com o Léo aqui na sexta-feira, sobre participação deles em outro local, e aquela pressão, aquele monitoramento, sabe, parecia um monitoramento 24 horas, não tinha liberdade, não tinha autonomia. Então veja, o Evangelho não é essa prisão, o Evangelho é liberdade, a fé que você tem que ter para você mesmo, aquilo que é periférico tem para você mesmo. Por outro lado, a gente tem que entender que nós não podemos viver somente nas nossas preferências. Necessariamente precisa haver muita maturidade para se andar em liberdade. É por isso que nós não deixamos nossos filhos fazer o que eles querem, porque eles não têm maturidade ainda. Mas uma vez que vai se ganhando maturidade, vai se dando também autonomia e liberdade. Sem aquele viés egoísta, daquele sentimento egoísta, eu só vou fazer o que me dá prazer, o que eu sinto vontade, porque a liberdade ela só pode ser usada por pessoas responsáveis, pessoas maduras, pessoas que têm identidade, têm convicção, encontraram o significado, sabem para onde estão indo. Mas autonomia e liberdade é a marca de uma comunidade que quer deixar um legado, de quer deixar uma herança cristã na sociedade. Nós não podemos nos fechar para o novo. E a gente tem a tendência de, quanto mais velhos a gente vai ficando, mais fechado a gente vai se tornando também. A gente tem que ter cuidado, para a gente não tolir os nossos jovens, os nossos adolescentes. Tem um livro chamado Coração Selvagem, que eu li uma vez, é sobre masculinidade, sobre homem, e ele fala justamente isso, né, que a gente, ele estava falando sobre educação de filhos homens, né? Apesar que eu não tenho nenhum filho homem, mas ele está falando sobre educação de filhos homens, porque a hora que o meu genro vier, ele está ferrado na minha mão. Né, Paulão? Mole demais, hein? Mas aí, ele está falando sobre isso, e aí ele fala sobre a educação, que às vezes nós como pais de meninos,
a gente quer tolir os nossos filhos. O menino está subindo na árvore, está correndo, está fazendo isso, para de correr, desce da árvore. E aí a gente acaba cortando a coragem dos nossos filhos. E não percebemos que inconscientemente nós estamos introduzindo neles sentimentos de medo. É por isso que a gente precisa andar no equilíbrio. Andar no equilíbrio é um grande desafio para essa coluna de autonomia e liberdade. Sabe, irmãos, nós não podemos viver refém de uma comunidade que quer nos sugar e nos controlar. Não podemos controlar todas as nossas atividades. Porém, viver a prática da vida cristã, fazendo só o que eu tenho vontade, o que eu gosto, o que me dá prazer, é antagônico ao Evangelho. Porque o Evangelho nos chama para tomar a nossa cruz. Então, conselho, fuja sempre dos extremos. Quando você estiver muito cômodo, comece a se negar. Mas quando você estiver muito preso, também tenha liberdade e autonomia para dizer não. Jesus mesmo foi um dos que viveu em função dessa liberdade, dessa autonomia. Mas ele usou a sua liberdade e autonomia para viver em função do outro. Porque ele contrariou a sua vontade para acatar a vontade do Pai. Tinha liberdade, tinha autonomia, mas jamais usou isso para viver para si mesmo. E Jesus é o nosso grande exemplo, o nosso modelo de varão perfeito. O apóstolo Paulo vai escrever em Gálatas capítulo 5, verso 13: Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Amém? A quinta coluna que eu estou chamando aqui, para a transferência de um legado, é a coluna da aprendizagem. 1 Coríntios capítulo 12, verso 21. Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Nenhuma comunidade coerente se estabelece e transfere um legado sem a sensação de que todos nós somos sempre aprendizes. Todos nós estamos caminhando e aprendendo uns com os outros. Quem já tem todas as respostas e não pode aprender com ninguém, meu filho, pode partir pela tumba de la glória. Você já chegou à estatura do varão perfeito, então. Nós precisamos alimentar esse sentimento de se sentir desafiado a crescer em conhecimento e ações de graça uns com os outros, no lugar em que nós estamos inseridos. E quer saber se você é um aprendiz? É quando você sente aquele frio na barriga, diferente de borboletas no estômago para os apaixonados, né? É quando você vai fazer alguma coisa, você vai compartilhar, você sente aquele frio. Morro de medo de pregar uma heresia aqui, porque o Levi me pega ali depois. Brincadeira. Mas essa percepção de ser um eterno aprendiz, de estar aprendendo a todo momento, com todos, sentar e ouvir, ser o último a falar. Eu sempre gosto de ser o último a falar, porque eu quero ouvir todos, eu quero ver a percepção de todos. Estive aqui com os jovens na sexta aqui, com a Cris. A Cris, aquela coisa, né? O pastor está no meio, não, o pastor tem que falar. Não vou falar não, eu estou aqui, quero ouvir. E ela falando, no final, tá bom, vou falar um pouquinho. Porque eu quero aprender, e eu falo isso, sabe, sem prepotência, sem orgulho, sem demagogia, porque eu sei que quando nós estamos juntos, e com essa sensação, esse sentimento de aprendiz, eu vou ganhando percepção de maturidade no meu caráter com a fala dos outros, a alma vai ganhando humildade, na medida que eu ouço primeiro todo mundo para depois falar. Na verdade, um local onde todos são mestres, fica impossível de ensinar algo e de aprender algo. Onde todo mundo se acha, fica impossível de você ensinar, fica impossível de você aprender também.
E a nossa geração é uma geração exibicionista. Eu falei aqui para os jovens na sexta. Ela sempre está querendo mostrar, sempre está querendo mostrar o seu valor, mostrar que pode, mostrar que sabe, mostrar que conhece. Nunca está pronta para ouvir. Sempre é rápido de argumento. E isso é uma deficiência, porque te torna impossível de aprender. E se nós queremos transferir um legado, nós precisamos ensinar esses jovens a ir na contramão dessa cultura exibicionista. A aprender primeiro, a aprender com os mais velhos, aprender uns com os outros, aprender com seus pares, aprender com quem está vindo depois deles. Essa percepção, eles precisam disso, eles precisam enxergar em nós, uma geração que nunca está pronta para ouvir, sempre a falar. Isso é uma deficiência dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de aprender uns com os outros, de serem perceptíveis aos outros. É a era do protagonismo, é a era você tem que fazer, esse protagonismo que é incentivado de forma exacerbada, até mesmo nos púlpitos. Você é o cara, você é o centro do coração de Jesus. Nós precisamos de mais aprendizes, irmãos, porque hoje a gente tem cientista político, a gente tem juiz, a gente tem advogado, nós temos teólogos, nós temos médicos. Só tem um detalhe: nunca entraram numa faculdade para aprender. É tudo teólogo, médico, político de internet. É gente se achando demais e aprendendo de menos. E é por isso que as conversas são rasas. Uma geração rasa. As relações são fúteis. A relação termina por WhatsApp, sabe? Fútil. Descarte. Tem nada de profundo. Na era da informação, as pessoas estão mais desinformadas, porque ouvem, aliás, mas não aprendem. Conseguem escrever uma redação do Enem de 2 folhas, mas não conseguem interpretar uma frase no Facebook. Não aprende. E isso afeta a nossa transferência de legado, porque se eles não aprendem, vai aprender o Evangelho? Então eles precisam enxergar em nós, que nós somos aprendizes, ver que as nossas relações são relações onde a gente é tardio para falar, onde a gente está aprendendo um com o outro, uma comunidade de aprendizes. Ao experienciarmos essa vivência de aprendizes, a gente fomenta a humildade em nosso meio, e onde há humildade para aprender, há transferência de legado, porque na hora que a gente for passar o legado para eles, estão prontos para aprender. E por fim, a 6ª coluna, eu quero chamar de coluna de pertencimento. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11 diz: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Nós precisamos estar num lugar, e os nossos filhos precisam crescer, enxergando isso em nós, onde nós temos satisfação em pertencer a um grupo. Nós temos alegria de pertencer a um grupo de irmãos. O Zema falou isso aqui na sexta-feira, no finalzinho da reflexão. A satisfação em pertencer a um grupo de irmãos com quem eu tenho conversas, relações de confiança. E quando os nossos filhos crescem enxergando isso, isso afeta drasticamente a minha transferência de legado, porque eles vão querer isso também. Quando eles crescem enxergando que as nossas relações são relações de engajamento, comprometimento e confiança, quando vier um falso amigo, ele vai saber identificar, que ele sabe quem são os verdadeiros, porque ele tem exemplo. Se nós olharmos de perto e com cuidado, a maioria das pessoas que desistem de Deus, e eu estou falando de desistir de Deus mesmo, não de igreja, mas de Deus,
se frustra com Deus, se frustraram porque se frustraram com alguma relação dentro da igreja. Não é com a igreja, não é com a teologia, foram com relacionamentos. E algumas dessas decepções, elas são legítimas, mas outras estão apoiadas na incapacidade de perdoar e confiar novamente, de se permitir pertencer a um lugar, pertencer a alguém. Paulo fala, me traz Marcos, porque ele me é muito útil, muito, mesmo cara que ele teve uma treta. Sabe o que é isso? Sabe o que Paulo está dizendo? Me traz Marcos, porque eu pertenço a Marcos e Marcos me pertence, nós somos úteis. É o que nós lemos lá em Coríntios. O olho não pode dizer para o pé que ele é inútil. Eu conheço irmãos que se frustraram com a igreja, com pastores, hoje são incapazes de confiar em outro pastor. Eu tenho amigos, se é que eu posso chamar de amigos, né? Mas que eu já visitei, que eu já fui atrás, mas são incapazes de confiar novamente. Sempre estão com a pulga atrás da orelha, o coração endurecido. Eu quero estar num lugar em que eu confio. Eu quero congregar com gente que eu confio. Eu quero que meus filhos cresçam num lugar onde eu tenho relações confiáveis. Uma comunidade que eu tenha a sensação de que eu sou parte, de que essa comunidade é parte de mim também. Onde eu percebo o meu lugar. E onde o corpo também percebe o meu lugar nele. Onde eu tenho autonomia para ser quem eu sou, onde eu tenho liberdade para ser quem eu sou, sem corromper os valores do Evangelho, para falar o que eu falo, sem agredir e ferir ninguém. Eu quero congregar no lugar onde eu possa contribuir com a pessoa que eu sou em Deus, e também ser edificado com as pessoas que são quem elas são em Deus, sem fomentar, sem virar uma fábrica de pastel. Você tem que ser desse jeito. E para isso, para transferir esse legado, porque os nossos filhos vão desejar levar isso aqui para frente, se nós tivermos essa relação de pertencimento uns com os outros. A gente precisa pavimentar essas relações de confiança. E isso só acontece, essa pavimentação só acontece quando nós somos rápidos de arrependimento e não de argumento. Mostrou que está errado, me perdoa, irmão, errei, falhei, não vai acontecer mais. Diferente de quando você confronta alguém, mas sabe o que é, pastor? Mas sabe. Isso prejudica a pavimentação da confiança. Porque da próxima vez que eu vou conversar com uma pessoa que é boa de argumento, eu nem converso. Eu nem instruo, eu nem ensino, porque não vai ouvir. Isso destrói a confiança. Só dá para congregarmos em um local que nós realmente confiamos uns nos outros. E pertencemos, temos essa sensação que Paulo teve. Me traz lá o Paulão, que ele é muito útil para mim. Me traz lá o Levi, me traz lá os irmãos que me são muito úteis na minha vida. Nós confiamos, porque damos também às pessoas a certeza de que nós somos confiáveis. Então, se você me trair, você vai conseguir me trair com um beijo. Porque quem eu sou é isso aqui. É o que você vê aí.
treteiro, briga com os outros, né? Mas está disposto a comer uma lasanha na sua casa sem problema nenhum. A fazer um churrasco, tranquilo. O problema é que a gente não confia, porque também a gente não dá certeza para as pessoas que nós somos confiáveis. Então as nossas relações precisam ser mais profundas. Elas não podem ser relações apenas de WhatsApp. O pastor Levi, eu não peguei toda a palavra, mas sexta-feira foi uma reflexão sobre culto, né? Mais ou menos isso, né? Dos dois, né? As relações nas casas e as relações do culto. A gente não pode ser ficar capenga só de um lado. Nossas relações precisam ser mais profundas. Os nossos arrependimentos precisam ser públicos. E até mesmo as nossas quebras de relações precisam ser públicas. Olhos nos olhos, com oração e com temor. Sabe por que tinha pouca gente lá na nossa igreja? Lá onde a gente era? Uns dois anos para cá, a gente adotou uma postura lá. O cara vinha congregar com a gente, ó, fica aí uns 2 meses, ouve as nossas pregações, se resolver ficar, aí a gente volta a conversar. Aí a pessoa, alguns ficavam, alguns outros não, aí os que ficavam a gente fazia o seguinte, ó, vem cá, essa aqui é tua família agora, essa aqui é tua igreja. Irmãos, esse aqui é o fulano de tal, que está vindo congregar conosco agora, tá? Beleza. Caminha. Aí quando vinha querer desvincular, assim, ó, publicamente você falou que faz parte da família, publicamente você tem que ir lá agora falar que você está indo embora. Não, pastor, não, né, Paulão? A gente teve um casal que fez isso, publicamente. Foram lá e falaram, irmãos, ó, a gente decidiu ir embora, né, tal, e fez isso. E eu acho que, na minha opinião, assim, não tem nada, eu não posso dizer, eu não conheço nenhum versículo bíblico agora que respalda isso, mas eu acho que a relação tinha que ser assim. Os nossos arrependimentos precisam ser públicos, as nossas confissões precisam ser públicas, e até mesmo as nossas quebras precisam ser públicas. Se um dia eu for embora, você pode ter certeza, eu vou vir aqui e vou falar para vocês o motivo. Que eu fiz uma aliança. Falei para o Levi e para a Letéia, eu tenho uma aliança com vocês. Joel ficou desesperado, achando que a gente ia embora. Eu falei, Joel, nós não vamos embora, Joel. Fique em paz. Perguntou umas 500 vezes para mim. Calma, Joel. E alguns irmãos, na crise que a gente estava, e aí, pastor, vamos embora ou não vamos? Eu falava, calma. Mas do lado de lá eu estava desesperado, mas eu falava, calma. Sabe por quê, irmãos? Porque eu me sinto parte disso aqui. Eu pertenço. Sou parte disso aqui. E eu quero que as minhas filhas cresçam sabendo que eu sou parte disso aqui. Que eu tenho relações confiáveis aqui. Essa sensação de pertencimento, de que os irmãos me são úteis. Isso me faz viver plenamente os outros fatores que eu mencionei aqui. Compensação, identidade, significado, autonomia, aprendizagem. Essa sensação, eu poderia colocar isso aqui como primeiro, mas resolvi colocar como último. Eu poderia colocar como primeiro, essa sensação de que eu pertenço, me faz desenvolver todas as outras colunas. Esse senso de compensação, identidade, significado, autonomia, aprendizagem. O Zema falou isso ontem, falou na sexta, aliás, na reflexão. Os nossos filhos só receberão esse legado e continuarão se eles verem que a gente pertence uns aos outros. Não a um lugar, não a uma instituição, mas uns aos outros. Amém? A gente concluir, eu quero fazer um apelo aqui. Eu não sou de fazer isso,
faz uns 4 anos que eu não faço apelo. Mas eu acho pertinente hoje. Você que me ouve em casa também, está transmitindo? Tá? Você que me ouve em casa também, para você também. Olhe e analise todos esses fatores. Todos eles estão ligados às suas escolhas em Deus. Todos. De alguma maneira, esses fatores influenciam a permanecermos ou não em Deus, a permanecermos ou não na igreja, a permanecermos ou não na relação com os nossos irmãos. Senso de compensação, aprendizagem, como eu falei, identidade, significado, pertencimento e autonomia. Todos eles influenciam as nossas escolhas. E o momento que nós estamos vivendo é um momento chave, irmãos, dentro da comunidade, dentro da história. Como já falado aqui pelo pastor Levi, Jesus está às portas. O mundo já está preparado para a chegada do anticristo. Compartilhei uma notícia essa semana com alguns irmãos. Eles já têm a biometria já. Todos os nossos dados por biometria. Todos. Então, o mundo já está preparado. O senso de urgência já está batendo forte em nossos corações. E agora vem esse sentimento, essa percepção de que nós precisamos preparar os nossos filhos. Tem chegado o tempo de nós avançarmos como comunidade. E se esses fatores não estiverem bem resolvidos em nós e entre nós, alguns vão se frustrar. E presta atenção no que eu estou te falando aqui. Frequentar a igreja não é ser crente. Frequentar culto não é ser cristão. Ser cristão está relacionado a esses fatores. Ao que você está fazendo com a sua vida como cristão. Os nossos olhos estão em qual recompensa? Quem nós somos em Deus? E o que nós estamos fazendo com quem somos em Deus? Essas características de uma identidade madura estão sendo forjadas em mim? Eu encontrei o meu significado e estou disposto a morrer por isso? Pelo que eu estou lutando? Pelo que eu estou vivendo? Pelo que eu vou morrer? A minha liberdade é exercida com temor e responsabilidade? Estou aprendendo com quem? Quem está do meu lado? Quem é a relação que me é útil? Eu pertenço a quem além de Deus? Porque tem muita gente falando assim, não, meu pastor é Jesus. Tá, mas quem que é o seu dedo então? Quem que é o seu olho? Quem que é o seu nariz? Você pertence a quem? Quem te é útil para a caminhada? Porque se até o apóstolo Paulo teve alguém útil, muito útil aliás, nas palavras dele, quem somos nós para dizer que nós não precisamos de ninguém? Então hoje eu quero fazer um apelo para você. Se você está percebendo também essa percepção de Deus, de investir, de deixar um legado para essa próxima geração, ajoelhe-se, seja rápido de arrependimento, e comece a partir de hoje morrer por algo. Prostre-se diante da cruz, como nós cantamos aqui. O que você vai deixar? O que eu vamos deixar? O que nós como igreja vamos deixar para essa geração?
daqui a 30 anos, como os nossos filhos, os amigos dos nossos filhos, as nossas crianças que estão ali agora aprendendo com as irmãs, vão se lembrar de nós. O que elas dirão de nós? O que elas dirão pelo que nós lutamos, pelo que vivemos e pelo que nós estávamos dispostos a morrer? Ah, Deus,